Deu uma aula. Vai lembrar, certo? Tu não deve ter ido, não. É. Ai, eu era bem Caxias. Não, a gente sentava na quê? Eu era frente. bem Caxias. Vocês foram colegas de faculdade? Eu e a Manuela no colégio e na faculdade. Que legal. Só o terceirão que a gente não se formou junto. Ixi, cara, é difícil, eu vou colocar uma plaquinha. Tchau, eu vou me embora. Eu vou deixar vocês A gente só vai fazer um crachá pra chatas. você. Caiu meu celular. Tira daqui, Zé. Não, é que Amém. Meus cabelos não estão Então vamos. divididos errado. a Mayra vai começar? Eu não lavei os cabelos, então tá tudo bem. Porque às vezes eu faço... 3, 2, 1 E e eu? vai, Natália. Eu, Natália. Vai, Natália. Já vai, tá gravando? Natália. Ah, mas tá bom o meu áudio? Tava com... Ai, gente, que nervosa! Natália nervosa? Eu tô nervosa. Olha só. Embora laços de irmandade nos unam, a convidada de hoje traz uma bagagem super rica e grande, tanto de viagens quanto de histórias de... Uma história de amor maravilhosa que eu sou fã, inclusive eu acho que é uma história de cinema. Com vocês, Bruna Lago Busato, minha irmã e minha sócia na ZZ Tour. Seja bem-vinda! Obrigada, meninas! Obrigada. Muito obrigada. Bruninha, conta pra nós. Se apresente. Não, ela já tá apresentada. A Bruna quer se Eu acho que apresentar? ela tem que se Acho que ela tem que se apresentar. Então, quem é a Bruna? Quem é a Bruna? A Bruna é uma pessoa amante do mundo, das viagens, apaixonada por pessoas, amo culinária e vinhos, E aí, artes, irmãzinha? moda e amo, logicamente, a minha Pix, que é a minha mana menor. Maravilhosa. Conta pra nós onde é que tu tá morando, Bruna. Eu tô morando na Itália, em Gênova, já tem 7 anos, quase 8. E tô bem feliz lá. Por que tu foi pra lá, Bru? Eu fui pra lá porque o meu marido, na verdade, trabalha numa empresa federal italiana e a sede é em Gênova. Então, por isso que eu estou lá. Isso aí. E como surgiu o marido? Pra ti? O marido mais legal é essa. O marido surgiu em uma das viagens que eu fiz, uma travessia Brasil-Itália, Não podia ser de diferente, tinha que navio. ser numa viagem, né? Eu ainda tenho esperança. É por isso que tu vive viajando, né, amiga? Tá certo? É. Isso aí. Eu digo que sempre o destino, né, a gente já é predestinada, né? Então, realmente foi isso aí, nós nos encontramos a bordo e desde então já faz 14 anos que estamos juntos. E como foi, assim, o primeiro contato? Ele te chamou no navio? Como é que foi? Sim. Assim, não, pra gente Sim, saber, sim. caso a gente esbarre, caso a gente esbarre alguém no na navio. verdade, primeiro eu conheci o chefe dele, que é um dos melhores amigos do Dário. E aí, por acaso, nós nos conhecemos através de uma outra amiga que eu fiz a bordo. E aí a gente marcou de se conhecer à noite. E nisso, o Carmine levou o Dário. É o chefe dele. O Dário já estava dormindo. E aí o Carmine acordou ele, disse, cara, quero que tu conheça uma brasileira, uma menina que eu conheci no almoço e tal. E o Dário foi. E aí nos conhecemos. E até Daí então deu a match. mãe deu match. Essa viagem eu fiz com a mãe, né? E ela, aí foi curioso, porque quando ele chegou para se apresentar para a mãe disse, eu tenho 2 filhas solteiras no Brasil. Aquele jeito da Zelir, né? Daí a mãe pergunta, a mãe disse, olha, eu tenho 2 filhas solteiras, né, no Brasil. Daí ele disse assim, mas por que não ela? E daí, Porque não lei. porque não lei. E aí a mãe disse, porque ele é esposata. Na verdade não era esposata, eu era noiva, né? Mas foi a primeira coisa que deu na cabeça da mãe, enfim. E aí nisso o Dário puxou o Carmine pelo braço e em napolitano começaram a discutir ali, né? Porque como é que ele ia tirar da cama para conhecer uma pessoa compromissada? Enfim. Tá, mas aí
Aconteceu. Mas foi amor à primeira Foi vista. amor à primeira vista, Ai, com que certeza, tudo. já estava escrito e estamos aí. Não, mas aí é que tem que contar, Bru, a parte da história Em que tinha todo um roteiro pela Itália depois que Ah, vocês desembarcassem do navio. Vocês Então, estavam é. a trabalho na Não, viagem. Como é que não, funciona? nós Isso é uma estávamos curiosidade, né? Inclusive, foi a primeira viagem que eu estava fazendo, realmente, porque eu estava entrando num nível de estresse muito grande e a minha vida conjugal não estava legal. Claro, ninguém entra em porta fechada. Exatamente. E, ela- aí, e ela foi realmente, justamente pra, tipo assim, pra ter uma luz. para mim, Que é a E luz veio, maior que na verdade não foi Uma luz, né? viagem Foi De o lazer meu numa ex sabia viagem. que eu ia decidir a vida naquela viagem, já tinha dado as letras antes, né? Enfim. E então, acabou acontecendo isso. Daí conversa vai, conversa vem com o Dário. Depois desses dias, né, de navegação, nós iríamos ficar em terra mais 12 dias, viajando pela Itália. Era a minha primeira vez na Itália. E ele, nada mais, nada menos, correu ali todo o roteiro, me colocando os pontos e tal. E o mais curioso é que a gente não conseguia se comunicar. Ah, é Pois verdade. é. Porque Mas eu não italiano? entendia nada italiano naquela época. E ela não E falava. ele não falava em inglês e nem português. E a gente não Deus. se entendia. Eu sei que a primeira noite nós conversamos 4 horas e eu não sei como que a gente se entendeu. Olha só, gente. Ai, Sensacional, conexão, né? Então, a história é muito bonita mesmo. E. Aí teve. Não, tem que contar Teve toda a os história. teve os pormenores, porque chegando em determinado porto, eu e a mãe perdemos o navio. Não façam isso, por favor, passageiros. assim? A Bruna e a mãe fizeram propositalmente para que os nossos passageiros da Zezetur não passem por isso nunca. Elas foram experimentar. Elas quiseram saber como era. Perder o navio, né? Não, nós E como estávamos auxiliar quem perde, né? Nós estávamos com o jornalzinho do dia anterior e com o horário errado no relógio. Então foi isso que aconteceu, imagina, 15 anos atrás. Né? Ficaram em Santa Cruz do Tenerife. Santa Cruz de Por Tenerife, sorte estavam com os exatamente. passaportes em mãos, porque senão não teria Exatamente. como sair de lá e sei lá como é que iam fazer. E o curioso é que nós só conseguimos dar entrada na Espanha porque, além de nós duas, ficou um senhor que acabou falecendo num passeio. E aí eles tiveram que abrir, porque a Polícia Federal estava fechada, porque era feriado nacional. E aí tiveram que trasladar o corpo, fazer todos os, né? Sorte delas foi que o senhorzinho Os faleceu. burocratas, enfim, aí nós conseguimos embarcar. E aí o navio foi pra... O navio conseguiu O viagem. navio seguiu viagem. O navio não gente. espera. E o amor também, tudo. Tá, Cabine, mas aí, Tá, mas daí o que acontece? Natália, É a ela história- é Não, mas é entrevistada, que senão, Natália. senão ela vai esquecer. Eu vou contar, só tô dizendo. O que acontece quando há um caso de morte, assim, no navio e tal, e de pessoas que ficam... Nath, olha pra câmera, E pro de nosso pessoas público. que ficam... tá, nosso mas é que eu tô contando pra vocês também. E eles lacram a porta, né, Bru? sim. Tá, daí Então- Lá com a porta do quê? Do navio ou da cabine? Da Não, da cabine, né? Ah, Do tá. navio, Aí as o que, outras pessoas têm que entrar. então, o que Ué? aconteceu? Nós fizemos um voo, então o celular não pegava. Não conseguíamos contato com, E o pavor? com ninguém. O aeroporto fechado, porque era feriado. Um frio desgraçado. É um frio desgraçado. Enfim. Aí nós fizemos Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Lisboa, Lisboa, Ilha da Madeira. Tudo isso de aéreo para poder pegar a próxima parada do navio. Meu Deus. Isso aí. Aí, Encontrar chegando o amor. no navio, a cabine lacrada. A camareira, quando nos viu, Achou que era um começou a espírito. chorar. Não, começou a chorar porque eles sabiam que 3 pessoas tinham ficado e que dentre essas 3 pessoas, uma tinha morrido. A camareira, filha de uma pasfundense que era nossa camareira, Me diga, quando gente. olhou para a mãe, começou a chorar porque ela tinha já, né, se afeiçoado com a mãe. Enfim, aí depois encontrei de novo o Dário. Ela achou que a mãe tal, tava morta, E aí entendeu? o Dário, aí que o o Dário Dário contando, dizia? né? Imagina, para perder o navio. Ele deve ter pensado, não, eu não vou casar com essa aí, eu saio do navio, não. Muito problema. Ai, não, olha. Ai, tiveram várias coisas assim nesse navio que. Mas
E aí, depois ele contando a história, né? Porque ele foi ele foi me procurar à noite, naquela noite, né? Que nós perdemos o navio. E não me achou. Ele viu a cabine lacrada, foi na recepção lá do navio e eles disseram, olha, nós não podemos dar informações, porque a cabine está lacrada, não podemos dar informações e tal. Comentando daí com os colegas de trabalho dele, um deles disse assim, aquela tua amiga brasileira, assim, sim, ela. Elas perderam o navio, porque eu vi ela e a mãe dela. A mãe dela fazia assim, ó. A mãe, se ela soubesse nadar, ela teria se jogado. É que a mãe tem trauma de porque água, nós chegamos à beira ali, da onde estava, e estava uns 200 metros, estava já o navio. O navio estava atracado ainda. E tava o tender nos esperando e a escadinha para baixo. Estavam todos nos esperando. Quando ligaram para a torre de comando, o comandante não permitiu a nossa entrada. Pode? E aí o navio foi indo assim. E vocês vendo? Bruna, E a mãe quase foi presa daí, quando elas entraram no navio e que ela se deparou com o comandante, Que ela porque deve ter xingado. o comandante é a autoridade máxima, né? e ela deve... Ela encheu ele de coisa. Enfim. Mas não foi presa. Não foi presa. Ela poderia ter sido. Sim, exatamente. Eu induzi o Ricardo aconteceu a mesma coisa conosco agora na Alemanha. Nós descemos do barco, desceu eu, o Ricardo, Léo e a Carol. Aí ele disse, será que dá tempo de ir no banheiro? Eu falei, claro que dá. Aí ele foi no banheiro e a gente desceu e o cara fechou a porta. Eu falei, ele fechou a porta até ele voltar, né? E aí, quando ele foi voltar, ele não deixou o Ricardo sair. E eu gritava, meu marido! E o Ricardo tentando falar em alemão. Quem é que fala? Ninguém fala em alemão. E eu não conseguia falar em inglês, porque eu não sabia nada. Só dizia meu marido. E ele foi indo embora. E eu dizia, a gente vai se encontrar. E a Carol, o pai. E aí ele começou a gritar. As pessoas vendo assim a cena, né? Daí todo mundo queria saber o que tinha acontecido. Ele falava em alemão comigo, eu não sabia responder. Aí o Léo falava em inglês. E eu, cadê meu marido? E eu dizia, meu Deus, agora o pai foi embora. Perdido nós três aqui. Aí eu sei que a gente entendeu que ele ia até um castelo lá e depois o navio voltava. E aí a gente tinha que ficar esperando ele, porque a gente não podia sair de lá. Aí a gente ficou esperando ele. Aí nisso todo mundo já sabia o que tinha acontecido, né? Todo mundo tava esperando o navio, já sabia. Aí quando o navio parou, ele desceu também. Imagina a cara do Ricardo. Ele ficou um pouco bravo comigo. Ele disse que eu fiz de propósito, mas não foi. Foi no desespero. Vou pedir desculpas pra ele aqui. Foi... Não, mas realmente Gravadas internacionais. E aí seguiu viagem. O Dário desceu no Marrocos. Que daí entrou outra empresa, né? O trabalho dele já tinha se encerrado ali. Entrou outra empresa e o Dário voltou. Pensei, nunca mais vou ver o cara na minha vida, né? Amor de travessia. Amor de travessia. Atravessou o oceano. Exatamente. Aí continuamos fazendo os passeios por terra, né? Desembarcamos em Savona e ali continuamos fazendo os passeios. Quando eu chego em Roma, quem estava esperando na porta do hotel? O Dário. Parabéns, Dário. Eu amo meu cunhado. Você mandou muito bem, Dário. Isso que é homem. Escutem, homens. Isso que é homem. Não espero nada menos. E essa é a nossa história. E desde então a gente nunca mais se deixou. Que legal. E daí tu se mudou pra lá pra morar com ele. Na verdade, não. O Dário veio... Nós ficamos uns 3 anos, eu acho, entre idas e vindas. E aí ele morou aqui. Ele morou no Brasil, morou 3 anos. O pai dele acabou adoecendo, ele teve que voltar. O pai dele faleceu e aí ele seguiu lá, né? Porque estava com recessão de trabalho aqui no Brasil. Então, principalmente a área dele, que é muito técnica, específica. Infelizmente não temos, né, mar aqui, nem lagos grandes aqui na nossa região. E ele seguiu lá. E depois ficou mais um tempo nós indo e voltando e até que eu fui para lá.
legal. E agora tu fica quanto tempo lá? Eu fico 4, 5 meses, 6 meses, depende. Eu não tenho assim exatamente, mas é 2 vezes por ano eu venho ao Brasil. Ou 1 vez por ano eu venho ao Brasil, faço 6 meses, 6 meses. Eu gostei Como é muito. morar na Itália? Então, é bem diferente do que todo mundo acha. É maravilhosa para visitar. Morar na Itália. Eu jamais imaginei que eu fosse morar na Itália, né? Não era um país que me inspirava para morar. Eu tinha morado 2 vezes nos Estados Unidos, né? Mas sempre com data marcada para voltar, né? Bru? Exatamente. Então, dessa vez foi um desafio muito grande, até porque eu fui para uma cidade grande, né, relativamente, com Passo Fundo. Gênova tem lá seus 600 mil habitantes, é a capital, é um dos portos mais importantes do Mediterrâneo. É a capital da Ligúria, né? É a capital da Ligúria, que é o estado, região, né, que eu moro, fica ao norte. E o genovês, ele não é uma pessoa comunicativa, não é uma pessoa que te abraça, é diferente, sabe? O pessoal, assim, o italiano do norte, ele tem isso mesmo. Eles são mais fechados. E a Bru é total família, total... E o italiano chato, assim, então ficar isso aí foi pegando. uma das coisas que eu mais senti, assim, sabe? De início. Eu fiquei muito sozinha, muito tempo sozinha, até porque o Dário, no início, ele viajava, né? Então eu ficava muito sozinha. Então, todos aqueles desafios, tu morar fora. Eu lembro que fazia o quê? 15 dias que eu estava lá, me deu uma crise renal, tive que me virar sozinho. O Dário estava incomunicável, estava na França, no meio do oceano. Então, essas coisas aí que a gente dá um jeito depois. Bruna, né? tem uma pergunta da nossa caixinha que eu me recordo, as outras eu vou ter que ler, mas essa é bem nesse contexto. E a nossa telespectadora? Telespectadora, ouvinte, sei lá. Nossa entrelinha? Nossa audiência. A nossa audiência pergunta, tem muito preconceito na Itália? Como é morar? Você sofre com preconceito por ser brasileira? Sim. Não por ser brasileira, mas por ser estrangeira. A parte norte da Itália, eles têm muito preconceito com eles próprios. Então, assim, independente da região. Gênova é uma das cidades mais preconceituosas que tem. Depois tem Brescia, que é uma outra cidade que é muito preconceituosa. Então, assim, eu lembro que quando eu conheci o Dário, e que uma das cidades que eu visitei logo depois dessa parte terrestre foi Veneza. E aí eu falando, eu toda apaixonada, né? Conheci um napolitano e tal. Meu Deus do céu, eles descascavam nos napolitanos. Da região, né? Entre sul e o norte. Então, exatamente. Sofro até hoje. É que, embora eles não achem que eu seja estrangeira, né? Quando eu falo que eu sou brasileira, eles ficam de boca aberta, porque realmente, né? Eles imaginam, ainda tem aquela coisa que a brasileira é pele escura, né? Cabelo encaracolado. Então... Eu, quando morei em Portugal também, a última coisa que eles chutavam pra mim era brasileira, mas eles chutavam uma lista. E daí eu dizia, não, eu sou brasileira. Não é. Eu sou brasileira. Tipo, eu sou, quer ver o meu passaporte, sabe? Porque era alemã, italiana, francesa, belga, vinha de tudo, né? Australiana, com meu inglês que não é lá dos melhores também, eu passava por australiano qualquer coisa, mas nunca por brasileira. Mas assim, o genovês, na verdade, eu tô falando um povo específico, né? O genovês, assim, depois que tu pega amizade com ele e que tu ganha a confiança de um genovês, ele é teu amigo para sempre. Então, ele abre as portas da tua casa. Outra coisa que eu senti, assim, muito, 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 e isso é uma diferença que o Dário também trouxe para mim, né? Como assim, no início a gente dizia, eu encontrei o fulano no mercado que fazia tempo que eu não via e a gente já marcou um churrasco hoje de noite. Mas como assim? Assim? Daqui 3 horas vocês vão fazer um churrasco? Como assim? O brasileiro é assim, né? E lá não, lá é tudo diferente, né? Tudo programado, Tem que, para tomar um café, tu tem que marcar horário com uma amiga tua.
Então, assim, são essas coisas que bem diferentes, né? Agora, outra coisa, daí passando para as coisas positivas, que nem tudo, né, tem o seu lado negativo, a qualidade de vida eu acho que é muito melhor, no sentido de que tu tem o transporte, tu paga, né, mais imposto, mas tu tem estrutura de transporte. Nós não temos carros, né, lá, a gente optou por não ter carro, porque é uma das cidades que mais tem motorino, que são aquelas motos menores, né? Então, já não tem estacionamento para moto. Imagine para carro, né? Com essa vinda dos imigrantes, a gente está com um nível de violência muito grande em toda a Europa. Não estou falando somente da Itália, mas é em toda a Europa. Então, assim, antes tu podia deixar tranquilamente o carro na rua, né? Que tinha plaquinha de residente ali, então tu podia estacionar. Hoje já não é mais seguro, que tu não sabe se teu carro vai estar em perfeitas condições como tu deixou, né? Então é complicado. Mas e daí, por exemplo, o apartamento que eu moro, ele não tem elevador, os elevadores lá são muito pequenos e é uma cidade que não foi planejada para isso, né? Por exemplo, antiga, né? super, Antigo, né? né? São milenares. Então, o prédio da minha sogra tem 627 anos. Deus, Lá em Nápoles. que legal. É mais velho que o Brasil, então. Sim, não é de acreditar. E aí tu não pode mexer. Não tem estrutura para isso, sabe? As paredes são muito grossas, o Wi-Fi não vai para toda a casa, tem que ter um aparelhinho para cada cômodo. Então são coisas que... E o fato de não ter elevador faz com que eu suba e desça a escada, então eu já tenho uma qualidade de vida aí melhorzinha, né? Faz com que eu me exercite, né? E a questão de viajar, tudo muito perto, né? Então, tu tá um pulinho aqui, ali, 2 horas tu já tá na França, de Gênova. E o custo de vida lá, como é que é? O custo de vida é bem mais barato que aqui no Brasil, É? né? Então, eles ganham proporcional ao que eles gastam. Se vive bem, dá para viver bem, né? O sul da Itália que está prejudicado porque não tem trabalho, né? Isso aí é uma coisa que já vem de muitos e muitos anos. Então, o pessoal do sul foi para o norte para poder se estabelecer. Conta como é que a tua sogra Exatamente. compra as coisinhas. Então, tudo foi muito diferente para mim, né? Porque eu tô no norte, mas enfim, eu já tinha um convívio com o sul, né? Que é completamente diferente. Porque a família do Dário é do O sul, eles são, eu acredito que assim, ó, eu sempre digo, eles pararam no tempo, né? Então é aquela coisa assim, tu sempre comprava jornal naquela banca, tu sempre compra pão naquela ali, tu vai no açougue naquele lugar, então eles são muito tradicionais também. Que cidade ela mora? Ela mora em Nápoles mesmo, Eles são bem no coração. É uma loucura. eu amo. É uma amo loucura. Nápoles. Amo. Nápoles ou tu ama ou tu odeia. Mas assim, quem odeia Nápoles é porque realmente não conheceu Nápoles. Que visite o subterrâneo de Nápoles que vai se apaixonar. Maravilhoso, maravilhoso. A época dos depósitos, Segunda Guerra, maravilhoso. A Nápoles é uma cidade muito cultural, uma das cidades mais antigas, inclusive, né, da Itália. Mas a minha sogra, ela compra ainda com o cesto, né? Então ela não liga, porque se ligar para a mercearia que é embaixo do prédio, eles não, até por causa dessa questão aí das escadas, né? Não tem elevador. Então, se tu ligar para Maria, que a gente chama ela de Maria, ali a Maria Cafona, se tu ligar para Maria Cafona, ela não vai atender. O cafona, na verdade, eles chamam, que é o pessoal que não é da capital, que é da província. Eu achei que era tipo brega, alguma coisa nesse sentido. Uma piadinha tipo interna, assim. É o pessoal do interior mesmo, das províncias. E aí, se tu ligar pra ela, não atende. Então, daí começa, uma grita aqui, minha sogra grita aqui pedindo coisa. A vizinha daí fica enciumada porque lembrou daí que precisa de alguma coisa do mercadinho. É muito legal, ali gente. e tal. Eles eles escutam e vão levando. E daí ela baixa com a cesta ou o balde, né? Baixa com uma cordinha.
aqui. Vem ali a mercadoria, ela olha a listinha, manda o dinheiro, depois vem o troco. É muito legal. Mas isso são coisas típicas Como é que ela desse grita? bairro. Ai, fala, Bruna. Ah, Tiro? Tiro, é que é Ciro. Em italiano, o C tem T, né? Então é Tiro, Annarella, Maria, Maurizio. Ela não grita um nome só, ela grita o nome de todos. Então o primeiro que eu ouvi leva as coisas pra ela. Que Muito doideira, legal. né? É muito legal, né? Muito. São coisas bem curiosas, assim. E te deu medo quando tu decidiu ir embora? Não, Não? não. Tu sabia que, tipo, era o teu destino ali? Não, mas é que eu estando aqui, estando lá, eu ia ter pontos positivos e pontos negativos. Então, não tive medo, assim. Medo, não. Até foi bom, sabe? Porque eu fiz uma viagem pra Bruna, pro meu interior, que eu não me conhecia. Então, o tempo que eu fiquei muito sozinha e sem contato de muitas pessoas, foi uma viagem para dentro de mim. E aí eu realmente me conheci e comecei a dar limites que eu não dava para as pessoas e respeitar os meus limites também, né? Então, medo não, eu acho que eu só ganhei mesmo, indo para lá. Bruna, tu comentou que tu tinha morado 2 outras vezes fora, né? Sim. Nos Estados Unidos. Sim, Tu foi morar lá por um intercâmbio? Que a Nath contou que tinha data marcada, né? Sim, por isso que foram 2 intercâmbios, na verdade, né? O primeiro eu terminei o 3º ano, o high school, que foi na Califórnia. E o segundo eu fiz um programa que é um trabalho remunerado, que não deixa de ser um intercâmbio também, trabalhando nos parques da Disney. Então, eu trabalhei em determinadas áreas, né? E Ela foi pateta. Sério? Sim, em determinados parques da Disney. Então, eu trabalhava nas atrações e, como hora extra, daí eu fazia personagens. Ai, que legal. E daí eles moravam na universidade. Sim, Porque mora dentro Disney do campus, na a verdade. Disney tem uma universidade, né? Não, sabia. Na Universidade da Disney. Universidade da Disney. Eu fazia, tu pode fazer, né? Trabalhando lá, esse programa, ele é um programa de estudos interligado com o trabalho. Então, tu pode fazer, as matérias que você quiser ali, né? 3 meses foram, né? Foram 4 meses no total. Uhum. Legal. Porque Muito daí legal, eu já tinha... A minha história como agência de viagem iniciou por uma viagem na Disney. Então, eu fui passageira, eu fui guia Disney 20 anos. Não tinha agência ainda antes. Não, tinha. em 93, quando a Bruna quando foi eu pra... fui, não tinha agência ainda. O CNPJ da agência foi em 96. Mas desde a partir de 93 da viagem da Bru, a mãe começou a mexer Disney. com viagens, né? E daí os pais dos passageiros de Disney pediam outras viagens para a mãe. E aí é que se deu a Zezé Tour. E a Bruna foi sócia desde o início, né? Eu que cheguei depois. E aí eu fiz esse programa aí porque eu queria saber como eram os bastidores, né? Encantar clientes Então, também. exatamente. E como é que é um pouquinho, até pra gente, a gente tem, né, mulheres aí, empresárias nos assistindo e pra gente conhecer um pouquinho, que experiência tu traz disso, se fala muito hoje, né, Bruna? Sim. Os bastidores da Disney. É que a Disney... Como vender, encantar clientes, a Disney experiências, a Disney, né? Eu acredito que a Disney é o maior case, né? Nesse sentido de encantar clientes. A gente pode comparar, e isso é visível, os parques da Universal, que são concorrentes aos da Disney, é completamente diferente. Não é um tratamento humano, e sim um tratamento tecnológico. São parques com mais adrenalina, que te envolvem de outra forma, né? A Disney não. A Disney, ela tem todo esse encantamento. A magia, né? A magia é o cheiro, são as músicas que te chamam a atenção, né? Então, assim, tu pode ver hoje, e isso é muito a essência do Walt Disney, que foi realmente o plano dele, né? Em que ele levava as meninas, as filhas dele, ao parque de diversão, e ele ficava sentadinho ali comendo pipoca enquanto elas se divertiam. E ele teve essa brilhante ideia, por que não
criar um parque onde adultos e crianças, as famílias, se divirtam juntas. Então essa foi a ideia dele. E eu, logicamente, quando eu morei lá, tem uns protocolos que tu precisa seguir, né? E tem o que tu pode, tem a cartilha do não poder fazer. Então tem algumas coisas e tu assina contrato, então tem algumas informações que não podem sair de lá, entendeu? E aí depois sim, tem a Universidade da Disney e tem esses outros cursos de eficiência, eficácia, do encantamento. Agora eles já colocaram, né, a parte da inclusão, que antes eram 5 chaves, agora são 6 chaves devido a essa inclusão, né? Que são as 6 chaves do sucesso da Disney. Então, tem todo... Uma metodologia. Exatamente. É muito bonito. Nada é por acaso lá na Disney. Saiu Nada é por agora acaso. nas redes sociais, a mãe compartilhou que o filho dela tinha ido pro parque, tinha levado aquele cachorrinho do Toy Story, sabe? Sim. Aquele das molinhas. E ele acabou perdendo num brinquedo, enfim, o cachorro ficou no parque. Eles mandaram uma cartinha com o cachorro para casa, com várias fotos do cachorro brincando no parque, como se ele tivesse ido nos brinquedos. Sim. Mandaram o Woody, mandaram outros para dizer assim, ele não só se ele não divertiu, como sozinho, ele voltou com amigos. Com toda a turma. Eu achei Isso muito acontece legal. muito, né? Desde tu derrubar um sorvete, pode ter certeza que tu vai ter... A pessoa, se ela vê isso aí é um treinamento que a gente recebe, né? O funcionário recebe. Se o funcionário ver isso, que é o cast member, que nós chamamos, somos chamados, aliás, ele vai lá já te entrega outro, né? Lógico, tem pessoas e pessoas, né? Sim. Então a gente recebe esse treinamento para isso. Então foi uma bagagem muito, muito enriquecedora para mim trabalhando lá. Bruna, e como guia? Como quais foram os guia? perrengues que tu passou? Ai, nossa. Tu guiou jovens e guiou idosos a minha também, vida, né? a minha vida dá um livro mesmo. Das coisas mais engraçadas, as coisas assim bem trágicas, né? Eu tive passageiro que teve que ser internado, teve que passar por cirurgia lá nos Estados Unidos, então todo esse acompanhamento a gente faz, né? Eu tive passageiro que pais não muito responsáveis estavam passando por um divórcio, né? Até a menina era de Porto Alegre, menina completamente assim desequilibrada, desestruturada, estava doente, os pais não viram isso, então assim, ó, toma que o filho é teu, Mentalmente sabe? doente, né? A menina, então ela se escrevia por todo o corpo, sabe? Ela estava com a parte sexual dela bem acelerada, então ela fazia coisas e induzia os meninos a fazerem coisas nela que ela não queria. Sabe? Então, assim, a responsabilidade é muito grande mesmo. Tanto que no 5º dia, nós tivemos que trazê-la de volta. Então, são casos e casos, né? Então, Qual o caso mais emocionante? Ai, nossa, Não só da Disney, né, Bru? Assim, mais emocionante. não sei. Aquele que mais te marcou, assim, que tu mais gostou? De passageiro ou de... Não sei, não pensei tão a fundo na pergunta, assim, Pode ser de passageiro, pode ser teu, enfim, família. Os dois, pode contar de todos. Emocionante foi tem uma família aqui de Passo Fundo que os avós, eu levei todos os netos. Ai, que amor! Legal! Levei todos os netos e no último daí, né? Aí sim, eles me mandaram todo um agradecimento por ter cuidado de toda a família, porque foram várias gerações, né? Para mim aquilo teve muito significado, né? Porque eles estavam confiando a vida de quantas pessoas ali, Não, né? e de todos os seus, né? Exatamente, porque ficam os pais aqui, os avós, né? Então foi muito lindo assim fazer parte dessa família. E agora, esses passageiros, já estou levando eles de novo com os seus filhos. Então, isso aí eu já estou desenhando as viagens, né?
dos próximos passageiros. E recentemente, aí na pandemia, daí eu me identifiquei com um programa que é um pouco diferenciado, né? Que a gente trabalha com as emoções em desenhos de viagens. Então, eu me especializei nisso, é Emotional Travel Design, que nós chamamos. Então, isso aí tem toda aquela bagagem que eu tinha atrás, tem tudo a ver, o quanto aquilo já estava interligado com os métodos que estão sendo aplicados hoje, né, nas viagens. E que justamente tu se encantou por isso, né, Bru? Sim. Não é à toa. Exatamente. Que é o que o Walt Disney vem fazendo sempre, né, pegando sempre no sentimento, nas emoções. E com esse curso, com essa especialização que tu tens, tu desenha hoje viagens especiais para cada pessoa? Na verdade, não são viagens, eu desenho as experiências. Então, nenhuma experiência nenhuma experiência é igual a outra. Por exemplo, uma coisa é tu visitar o Coliseu, outra coisa é tu fazer o desenho da viagem com o Coliseu. Então, sempre vai ter alguma outra experiência interligada com o Coliseu em que tu vai aproveitar muito mais. E aquilo ali tem uma emoção toda significativa. Bruna, e como é que é uma curiosidade? Viajar e trabalhar ao mesmo tempo, assim, né? Porque muitas pessoas falam, eu gostaria de ter uma profissão que fosse, né, trabalhar com viagens. Podemos romantizar ou não? Não é bem assim? Não, é trabalho? Não tem como remontar. Não. Até pouco tempo agora, um pouco antes de eu estar vindo para cá, eu recebi a triste notícia que eu vou ter que cancelar a viagem de um casal, porque o pai foi fazer uma cirurgia, um senhor de 86 anos, e estava tudo bem, correu tudo bem, mas de repente já está em coma. Então vocês imaginam, uma viagem que faz mais de ano, né, que está sendo planejada, vai ter que ser interrompida, obviamente. Então todo esse suporte não é aquilo que eu digo, não é romantismo, né? É como qualquer outra profissão, tem o seu lado bom, muito bom, e tem o seu lado ruim, porque tu trabalha com toda essa sensibilidade, né? E as pessoas, elas têm que entender. Infelizmente, os nossos prestadores de serviços, eles não entendem isso, porque para a companhia aérea é uma coisa, né? Tem regras, para o hotel é outra, para a locação de carro é outra. A gente quer fazer o trabalho dessa forma humana, personalizada, e nós entendemos isso. Mas, na maioria das vezes, para a companhia aérea, aquele passageiro é um número. Então, a gente não tem o respaldo da companhia aérea, né? E também a gente não tem como ser penalizada por uma coisa que não, né? Uma intercorrência que não... Então, a mãe sempre fala, desde o início, assim, que, embora nós trabalhemos com sonhos, né? Com sonhos das pessoas, muitas vezes a gente vive em pesadelo. Então, porque quando a pessoa tá viajando, a gente tem que estar sempre aqui para atender, né? Um suporte, uma segurança. Várias pessoas me perguntam, mas que horas que tu trabalha? Sim, 24 horas. Meu trabalho é o meu celular, eu não tenho descanso. Né? Tem muitos fusos, né? Os passageiros estão fora. Por exemplo, nessa é uma das coisas também que, para eu morar na Itália, eu tive que me adaptar ao fuso daqui. Então eu me sacrifico, né, de ficar momentos com o meu marido, porque realmente faz parte da vida, né? O fuso foi a profissão que eu escolhi, então. E assim, eu amo o meu trabalho. Eu jamais vou deixar de fazer por causa de um fuso horário, ou porque realmente, se eu não puder fazer algo, é porque está fugindo da minha alçada, porque eu sou uma pessoa que não desiste. Pois é, inclusive, Bruna, eu até peguei aqui para puxar a nossa caixinha de perguntas, né? Tem um que é momentos que você jamais planejou viver, já que você planeja tudo. Ai, meu Deus. Ai... Um grupo religioso que eu levei para Israel, eu entendi o quanto a fé, a crença, precisa estar presente na vida de todos nós. Isso foi uma coisa que eu não planejei,
Planejei a viagem deles, óbvio, mas eu não planejei isso ter entrado na minha vida. Que lindo isso. Foi muito forte mesmo. Ai, agora deixa eu procurar aqui outra que vai emocionar tanto. Uma outra pergunta. Vai. Tá, não, pergunta tu então. Como que tá lá na Itália com esse negócio da restrição para os brasileiros aqui? Como que tá, tipo, você como brasileira, como que tu se sente lá com esse negócio de não tem mais visto, a galera do Brasil não pode mais vir? Claro que não é só Brasil, né? Mas Da cidadania. A questão tu da tá falando. cidadania. Da cidadania, na verdade, a cidadania, o que acontece? Não é uma lei, é um decreto só, que vai ser colocado em votação mês que vem. E ele é por descendência. Então, assim, até avós tu pode entrar. Não é que tu não tem mais direito, mas até tu sendo neto de italiano, tu pode entrar com essa papelada para ganhar a cidadania. Agora, acima de bisneto, tu já não faz mais Que parte. nem antes em fazia, todos né? os Antes países, tu não consegue. O único que dava era a Itália. E não tá errado. Não tá errado. Porque É que, gente, é muita gente. É muita gente. É muita gente. Mesmo tu conseguindo a cidadania... Porque, assim, quando eu cheguei lá, isso foi um dos empecilhos, né? Eu tendo passaporte italiano, não garante que eu seja uma residente italiana. Então, eu não tenho os mesmos direitos de quem mora, quem paga imposto, quem tem carteira de identidade italiana. Tá? Então, eu não tinha direito à saúde, eu não tinha direito a transporte, eu não tinha direito a estacionar o carro, se fosse a questão. Então, eu tive que fazer a minha residência, depois colocar a documentação em dia. Então, fazer a carteira de identidade, fazer o CPF, e isso aí a cidadania não te dá. Tu só tendo o passaporte, a cidadania não te dá. É só tu morando lá. E tem um período mínimo, assim, para morar, para conseguir isso? No Depois? mínimo 3 meses. No mínimo 3 meses. Mínimo 3 meses. Para poder vir a toda essa documentação. A gente vai lá morar contigo 3 meses. Então, Nos aceita? vamos. Bruna, existe algum costume ou hábito de outro país que você adotou na sua vida? Espero que não seja de não tomar banho. Não. Essa vai ser a última coisa. Não, ela vem cheirosinha. Não. Não, é que eu não senti realmente nada. Tá tranquilo, pessoal. Tem, sim. Esse da Itália, que geralmente na Europa, né? Eu saio sempre com uma sacolinha dentro da bolsa, porque senão tu vai no mercado, vai na fruteira, alguma coisa, tem que pagar a sacolinha. Mas não é por pagar a sacolinha, é uma questão de consciência, né? De conscientização para o meio ambiente. E depois o que tu vai fazer com tanta sacolinha em casa se tu for comprar toda vez, só né? lixo mesmo. E qual a cidade que tu mais gostou de todas as viagens que tu fez? Mas tem que ter uma preferida. Enquanto tu pensa, deixa eu fazer essa pergunta para as nossas entrelinhas. Nath, qual a tua cidade preferida, o teu lugar preferido? Eu acho que um dos meus lugares preferidos daí não é cidade, né? Mas é que são vários, mas eu acho que o Egito é uma paixão. Tem muita coisa ainda para eu explorar. Jamaica eu me surpreendi muito, eu amei a Jamaica, mas eu acho que lugar não quer dizer muito assim, Mayra, porque eu acho que é muito do momento que a gente tá de vida, né? Então, tem lugares extraordinários que eu já visitei e que de repente seriam meus lugares preferidos, mas não foram pelo momento de vida que eu estava. Então, eu acho que isso aí tem tudo a ver, tu gostar ou não, né? Manu. O meu lugar preferido é Orlando. No mundo. Olha aí, ó, Bruna. Manu. Gabi. Não, você? Eu? Vamos na ordem, então? Eu sou apaixonada por Nova York, eu amo. Eu não conheço Nova York. E nós vamos juntas. Sério? Vamos juntas. Todo mundo me olha assim, sério, tu não conhece Nova York? Eu disse, não conheço. Nós vamos Nós vamos viajar. todas juntas. Vamos fazer viagem das estrelinhas.
Olha aí, Fechado. Zezetur. Zezetur nos leva a patrocinar. Não, patrocinado aí já é outro. Vocês já estão com uma relíquia da Zezetur aqui. Duas. Não, Caso- hoje duas, né? Mas Caso duas alguém não dá. queira patrocinar esta viagem, fica o convite. Tu, Gabi. Bom, eu tenho 2. Também não Não, conheci é um tantos só. quanto eu gostaria ainda, né? Mas, eu vou copiar a Nath, mas pra mim, como eu morei um tempo em Coimbra, pra mim tem o meu coração, é um lugar que eu me sinto em casa, totalmente. Mas eu até comentei com a Janis hoje, que ninguém fala quando vai pra Europa, o segundo é Praga, na República Tcheca. Eu acho ela simplesmente encantadora, quando tu cruza aquela ponte, tu entra num mundo totalmente paralelo, eu acho aquilo sensacional, assim, uma coisa que não tem como descrever em palavras mesmo. Janis. Roma é o meu lugar no mundo. Sério? Eu Jane? amo Roma. E também Bruxelas. Foi uma cidade muito linda que eu adorei ir. Eu não tive a mesma experiência. Mas eu já ia dizer até Paris. Tem uma que eu não posso deixar de falar, é sério mesmo, porque pra mim, eu acho que é um dos melhores lugares do mundo. E, embora eu não tenha conhecido tantos outros que dizem aqui no Brasil, mas que eu acho que todo mundo deveria ir a Fernando Noronha. Pra mim, Fernando Eu não Noronha conheço. assim, Também não conheço. é algo surreal. Tanto que o primeiro Elas pelo Mundo eu ia fazer pra Noronha. Mas daí acabaram não fechando as datas, enfim. Mas eu ainda quero fazer um Elas pelo Mundo pra Eu não Noronha. vou porque eu não conheço. Tá, então Nós vamos. Exato. E tu, Bruna? Agora sim, Bruninha. É um país que me surpreendeu muito e que tem o meu coração, é a Jordânia. Não conheço. A Jordânia e Petra. Petra é uma cidade que eu acho que eu vivi por lá por muitos e muitos anos. Porque foi a energia daquele lugar foi muito legal para mim. Bruna, Que acho que é o que eu senti quando eu fui pra Índia, assim, eu tremia lá, porque assim, era uma energia tão exatamente. forte, assim, pra mim. E o outro lugar, que é Puglia, que é extremamente no sul da Itália, né? Que é no taco da bota, que também tem uma descendência árabe ali, né? Muito, muito forte dos etruscos, né? Dos mouros. E me identifiquei bastante. legal. Bru, isso entra junto com a outra pergunta que a gente tem aqui. Tem algum destino que você acha subestimado, assim, que as pessoas não dão o valor que ele realmente merece, que a gente deveria dar atenção para ele? Até como uma dica de próxima viagem, quem sabe, para quem está nos assistindo. Não sei. Não sei. Vamos pedir cola para a Nath, então, também? É que eu acho que não... Eu não sei como a gente lida muito com tantos destinos, acaba que a gente não pensa que eles são subestimados, Então, entendeu? assim, aquele destino que surpreende vocês, que as pessoas peçam, que não é comum no dia a dia de vocês, alguém pedir uma passagem, uma viagem, uma experiência para aquele lugar. Vou modificar um pouco a acho que caixinha os países, aqui. tipo assim, Nepal, Quênia, sabe? Camboja, até um pouco mais, mas tem alguns... Não, eu acho que mais é aquela... Uzbequistão, por exemplo, que dizem que é maravilhoso. Armênia. Eu acho Diz que a Armênia é linda, né? Eu acho que um país que realmente a pessoa, né, desdenha mesmo, desdenha no sentido de... Nunca considerar Tá, ele por no último, topo da lista, né? É o Líbano. O Líbano diz que é lindo. O Líbano e outro também são as praias da Turquia. Todo mundo faz só a parte, né? Capadócia, Sim. Istambul, né? Os balões, Ankara, enfim. mas a parte das praias da Turquia Olha são só. lindíssimas. Bru, você já teve casais que brigaram durante uma viagem? E como tu resolveu isso? O que aconteceu assim? E, na verdade, eu tive casais que voltaram de viagem e se separaram, né? Mas nunca voltou um em cada voo assim durante a viagem já? Não, isso não. Mas o que acontece, né? A viagem, realmente, ela te propõe isso. Então, eu acho muito importante, né? Um casal, antes de casar, se conhecer, fazer uma viagem uma junto. viagem.
porque ali na viagem tu libera todas as tuas emoções. Fica 24 horas juntos, Toda a né? adrenalina, e tu vai conhecer a pessoa, né? Como que ela vai acordar, como que ela vai dormir, se ela é parceira, se ela não é, se ela reclama o dia inteiro. Como né? ela se ela valoriza um perrengue. Exatamente. Como que ela, né? Como que ela vai, se ela vai ser tua parceira pra resolver, ou se tu vai conseguir resolver isso. Façam viagem. Mas é verdade isso. Eu já tive isso. Sabe o quê? Eu vou te dizer, com amigas. Eu também já. Amigas. Eu briguei feio com uma amiga minha. Mas vez. Mas eu estava trabalhando e ela não soube entender. Ela achou que eu tivesse que estar 100% para ela. Mas eu não, naquele momento eu não podia estar 100% para ela, né? Então, e isso é muito comum, viu? É muito comum. Os adolescentes na Disney é muito comum. As melhores amigas, elas sempre acabam brigando. Sempre. Óbvio. Fica aquele, cansaço. Né? Também. E é aquela briguinha que geralmente passa, todas as emoções. É que tu tá fora do teu ambiente, tá? Tá fora do teu habitat natural. Seguro, da segurança. Tu tá em constante estado de vulnerabilidade. Principalmente quando é pro exterior, né? Em constante estado de vulnerabilidade, porque tu não sabe o que tu vai encontrar ali. Daí tem questão de língua, tem tudo. Porque por mais que tu domine a língua, por exemplo, o inglês, e tu tá nos Estados Unidos mesmo, por mais que tu domine, aquilo ali não é o teu lugar, não é o teu chão, entendeu? Então tu é quem tu é na essência, no instinto. Né? Por isso que a Bruna fala que tu tá ali na emoção. Tu é aquele instinto. Então, quando tu revela a tua verdadeira face, às vezes a pessoa se espanta. Então a gente fala, né? Quer conhecer uma pessoa, viaje com ela. E muitas viagens, na minha concepção, muitas não. Todas as viagens, quando a gente se coloca a pensar, elas são a maior ferramenta de autoconhecimento. Maior. Quando a gente realmente para pra... Porque quem é a Natália? A Natália é aquela que faz tal coisa daquele jeito. Né? Porque tem uma frase que diz, né? Como você faz qualquer coisa, como você faz qualquer coisa. Normalmente tu age da mesma maneira em todas as situações, né? Seja em relacionamento, seja no trabalho, em todas as situações. Então, a gente tem a oportunidade de se conhecer muito quando a gente viaja. Só que algumas pessoas não exploram isso, né? E é difícil, às vezes, se deparar com você mesmo, né? Exatamente. O problema é querer enxergar aquilo, né? E você se depara com a sua versão nua e crua. Exatamente, eu acho legal as pessoas fazerem viagens não só acompanhadas, mas sozinhas. É a melhor coisa do mundo viajar sozinho. Eu tenho uma amiga que ela diz... Melhor coisa do mundo. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, eu vou de férias. Daí eu falei, então tá, eu vou contigo. Não, essas são as minhas férias, eu não vou. Se tu quiser viajar, eu vou contigo. Se nós programar uma viagem, a gente vai junto. Mas as minhas férias são minhas. Por quê? Porque eu levanto a hora que eu quero, eu durmo a hora que eu quero, eu como a hora que eu quero, eu faço isso, eu faço aquilo. E é isso. E eu assim, eu disse, meu Deus, tu tá certa. Porque eu nunca tinha pensado nisso. Porque ela falou, são as minhas férias. Então eu não quero, atender demanda de ninguém. E eu achei muito legal. Porque daí tu tá Porque tu tá junto, tu acaba, né, concordando. Então tá, vamos dar um né? E aí tu não tá legal. Tu quer ficar quietinha, né? Ou então a pessoa não está legal e tu quer sair. E daí, por esse motivo, tem um compromisso, né? Exatamente. E eu quero começar a viajar sozinha, assim, porque eu nunca viajei, assim, fui para alguns lugares, mas nunca, assim, 15 dias sozinha. Mas Só que isso... eu ainda sou meio travada, né, nesse esquema, assim, exatamente, mas eu quero... isso. Porque hoje, né, hoje não, mas já tem um tempo isso. Como o meu marido estava sempre viajando, eu disse, não vou ficar aqui em casa, né? Eu vou entrar numa depressão, sozinha, né? Não conhecia ninguém. A família do meu marido mora a 700 quilômetros de nós. Então, era eu e eu. E eu comecei a caminhar e comecei a explorar a cidade. E foi aí que eu comecei a conhecer. Porque se dependesse, né, de estar sempre com ele, eu não teria conhecido a metade do que eu conheço hoje. E a própria cidade dele, Natal, eu conheço muito mais do que ele.
Eu sei o que fechou, o que abriu. E essa coisa do caminhar em viagem também é muito legal, Ah, né? super. O explorar. Eu sou a pessoa mais perdida que existe na face da Terra. Eu acho que não tem outra pessoa que se compare a mim. E nós viajando, eu e minha amiga, quando a gente morei fora, a gente fazendo uma excursão, um mochilão, assim, foi na Bélgica, inclusive, acho que é essa minha experiência com ela, que não é tão boa em Bruxelas. E a gente caminhou, e a gente ia postando foto, e tirando foto, e conhecendo, e faltava ver um monumento, assim, pelo mapa, né? E a gente caminhava na direção dele e nunca chegava. E eu tentava pedir informação e não conseguia, as pessoas não me respondiam, até que eu parei para um senhor, assim, um cara, eu pedi: "Excuse me, can you help me?" Ele olha para mim, ele olha para o mapa, ele faz uma cara tipo, coitada. Ele pegou o mapa da minha mão, virou, ele disse, Jesus. wrong way. E eu... Não ia chegar nunca. Não, eu conheci tudo ao contrário. Eu tive que revisitar todos os pontos de novo, porque eu tinha visto tudo ao contrário, né? Na Disney também a gente tava naqueles shoppings, nos outlets, assim, e eu juntei uma galera. Não, eu sei onde fica o ponto do ônibus, né? Porque todo mundo perdido e todo mundo me seguindo, mesma coisa, mapa virado, né? Nunca vamos seguir a cara. Né, Gabi? É sempre A geolocalização dela não é boa. Navegadora. É sempre Mas ela é uma Victor, né? É que nem a Bruna. Ela fala, Vai porque é aqui mesmo, começa a duvidar de ti mesmo. Eu tenho esse defeito. Mas de localização eu sou boa. E aí eu eu não te sou pergunto. boa de Google, de GPS, isso aí eu sou péssima. Mas ele também, o bonequinho Agora- não anda que nem eu, não funciona. Não, eu também não. Eu acho que aquele bonequinho tem problema. Tem, né? Ele nos engana. Problema. E é isso que eu queria só pedir pra Bruna. Tu já perdeu algum passageiro em viagem, assim? Como é que é? Você perderam de mim, né? Porque eu tava ali. Tu tava ali, eles é que erraram a rota. Sim. A gente já perdeu duas senhoras no metrô, no metrô de Milão. Milão. O metrô prestes a fechar, não tinha Não mais. tinha, não ia mais ter era a trem. última corrida do E a gente do não sabia metrô. onde é que elas estavam. E aí? Mas foi genial. Porque daí eu pensei assim, nós pensamos, né? Tomara que elas tenham se flagrado de descer na próxima, Na próxima estação, né? E a gente achou que elas não estavam com o celular ligado. Não, e detalhe, era um grupo de 40 e poucos, né? E idosas, né? A maioria bem idosa. Mas elas são muito mais espertas que a gente. Eu ia falar, acho que melhor que eu sou. Quando eu liguei e ela atendeu o telefone, eu disse, dona Sueli, onde é que vocês estão? A gente parou na próxima estação. Tá, então vamos fazer assim, assim, assado. Gente, depois, quando a gente se encontrou... Aí se abraçava e ria. E Teve quando nós saímos, no meio da quando nós saímos... De tanto dar risada. De tanto dar risada. De tanto a gente acho que ela deu tava, risada. né, Nervosa, exatamente, acelerou, né? muito Alguma legal. coisa nela ali de nervosismo, coitada. Ela abriu a perninha assim. Foi um alívio. Foi legal. Sério. Sim. Tipo, depois virou risada, sabe? Aí teve um outro dentro do parque, no Foi Magic muito legal. Kingdom. Se perdeu. A menina, não é que ela tenha se perdido, ela tava tão cansada, porque eles não escutam quando a gente fala, pessoal, deitem, amanhã o dia vai ser exaustivo, deitem, vão dormir, vão descansar um pouquinho. Durante os fogos, ela sentou num banquinho e tinha uma mesa, e ela se escorou a cabecinha ali e dormiu. E o parque fechou. E conta, falta um, faz a chamada, tá, fulana de tal. Beleza. Aí sempre tem 2 guias, né? Aí eu disse, olha, vai que eu fico, né? Aí peguei os guardinhas e comecei a ir, revista aqui, revista ali, banheiro e não sei o que. Isso já pânico, né? Isso já tava todo o Magic Kingdom, que é um Avisado. dos parques, né? Tava avisado, né? E, a sorte que ela tava uniformizada.
Quando eu olho ali, tava brilhando uma camisetinha, eu disse, ai meu Deus, ela tava dormindo. Tadinha. Abençoada. Abençoada nada, porque não pode dormir na hora que tinha que dormir. Então, Cria. Cria, desgraçada. acontece, Essa cor das acontece. camisetas bem neon, assim, É, de Disney ajuda, né? Exatamente, acontece. Tem que botar um GPS É. nas crianças. Agora dá pra botar Mas que eu tenho- uma AirTag. Por exemplo, Porque se perderam, assim, que a pessoa não tá Mas já contou. Jane, essa é uma boa, botar uma AirTag Tu em sabe cada que eu sou a um. menina das ideias, né? Ó, Hoje ó, ó, da terra, ó, da terra, ó. Ó a criatividade. Não, e aí teve Ó, o óleo uma essencial. outra questão, né? Era um grupo de casais amigos, né? E um casal só preferiu ficar num restaurante que eu tinha reservado lá pra eles, e os outros foram de trem. Ah, vamos dar por conta, tá? Não, esse Tá. de trem por Nada, conta. nada a ver com as exeturas. Esse de trem A por Bruna conta. tinha desenhado toda Toda a viagem A única coisa certinha. que saiu fora Foi que eles essa. quiseram, mas eu mesmo assim instruí eles, eu disse, olha, só vocês cuidem o horário do trem, porque o trem não é 24 horas na Itália, então tem algumas coisas assim que a gente tem que se informar um pouquinho antes E ele é de muito mal viajar, sinalizado, né? Eu peguei Super. o trem errado na Itália com os meus Ah, pais. normal. E aí, filha, normal. É uma bagunça aqui. A sorte é que a gente foi pra Pisa, a gente só pegou o trem que demorava 2 horas pra chegar, ao invés daquele rapidinho, mas chegamos no mas lugar chegou, certo. exatamente, E aí Não, mas não foi esse caso. eles tinham que subir na volta. E eles pegaram o trem para descer. Eles andaram 2 horas de trem. Já estavam na outra capital. E daí eles disseram, mas tá meio estranho aqui. Daí me ligaram. Eu disse, mas e qual é a próxima parada? Dá uma olhadinha ali qual é a próxima parada. É tal. Eu disse, desçam nessa parada, peguem um táxi e venham embora. Vocês estão indo na direção contrária. Chegaram lá, não tinha táxi. E aí? Daí eu já tava vendo hotel para eles dormirem, né? Sim. Aí a gente conseguiu uma van de última hora e conseguiram voltar. Resgatou. Bom, eu vou dizer que eu encerrei a caixinha de perguntas, mas ainda tem. A Bruna vai responder elas aos poucos também, né? Mas a gente agradece a todo mundo que mandou mensagem e perguntas para a Bruna também. Obrigada. E agora a Janesca tem umas perguntinhas para fazer para a Bruna. E daí a gente encerra. As rapidinhas. As rapidinhas. Aham. Então, Bruna, assim, um livro que te marcou, que tu possa indicar para os nossos... A história do Walt Disney. A história do Walt Disney. Pra mim, eu li 6 vezes esse livro. E liria a 7ª, a 8ª. Mas não é aquele o método Disney, é a Não, história a de história vida dele. de vida dele. Dele. Aham. Eu acho que esse livro não tem no Brasil. Acho. É, porque eu nunca vi. Também nunca vi esse. Porque eu tenho ele, No olha Kindle. só, de Xerox. Xerox? Porque é da biblioteca interna. Ah. Então a gente tinha acesso, né, à biblioteca interna. E eu nem poderia ter tido acesso a esse livro, mas as amizades, né, Ajuda. ajudam. Mas tem outros que relatam a história dele, né, que estão aqui no Brasil, só que eu não lembro os títulos agora, essa eu vou ficar devendo. Tá. E assim, um caso, uma situação, o maior perrengue que tu passou numa viagem, assim, guiando ou adolescente ou pessoas de idade, assim, o maior perrengue que foi. Foi uma pessoa que sofreu, teve um mal súbito e eu pensei que fosse perder a pessoa em viagem. E aí a gente teve que acionar a ambulância, tudo, hospital, enfim. Essa eu acho que foi o maior mais sufoco. impactante, assim, sabe? Porque não dependia de mim, né? E sim. sim das outras pessoas. E teve uma muito, muito, muito nervosa, tá? Que ela dizia que estava sofrendo do coração. E eu vi que aquilo ali era uma crise de pânico, né? Eu vi. E aí eu peguei o meu olhinho, peppermint, óleo de terra, coloquei 2 gotinhas numa garrafinha d'água e eu disse para ela, senhora, toma que vai melhorar. Mas olha, não deu 15 minutos, a mulher tava bala. Levantou o peão. A outra pergunta é... agora A esqueci. pessoa
que ela Ah, é gostaria uma de conhecer. pessoa que você gostaria de ter conhecido. O Walt Disney. E uma pessoa que você gostaria de conhecer. Que tá viva. Ai, que tá viva. Puxa vida. Ai, meu Deus. Não é fácil. né? Não é fácil mesmo. Eu não sei. Eu também não Também sei. eu não sei. Ainda bem que não é pra mim a pergunta. Não sei mesmo. Não sei, Leonardo DiCaprio, Ah, sim. Cristiano Ronaldo. Não tenho ligação assim com... Artistas. Não tem nenhum artista que eu gostaria assim, Deixa eu pensar. Tô tentando chutar alguma coisa, né? Mas tu pensa depois. Vai ficar nas entrelinhas, vai ficar nas entrelinhas. Deixa nas entrelinhas. gente. Ah, Bruna, depois tu pensa e daí a gente coloca ali nos créditos. Não sei. Quem tu gostaria? Olha, eu mudo muito, né? Mas Hoje, personalidade neste momento. Não, quando me fizeram essa pergunta, porque essa pergunta me fizeram. Aí, a pessoa que eu gostaria de ter conhecido, quem que foi? Deixa eu me lembrar, peraí que eu tô meio na... Sabe, a massa cinzenta tá meio dando uns tilt, assim? Daqui a pouco eu me lembro. Quem que eu falei? Eu falei 2 pessoas, quem eu gostaria de conhecer. Mas eu quero lembrar quem eu falei naquela época. Quem era? Deixa eu pensar. Ih, gente, nós vamos ficar até amanhã aqui. Tá, não, vou ter que lembrar. Vou ter que lembrar, agora não A lembro. gente vai deixar nas entrelinhas essa pergunta e todo mundo responde depois Falta daqui uma embaixo. pergunta, Janes. A música? música. Ah, e uma música pro nosso Spotify. Pra nossa playlist do Spotify. Lose Control. Não sei de quem é, mas Lose Control. Ela é boa. Isso é forte, hein? Que é a última que eu tô mais assim nessa Mas é a Essa música da tua vibe, vida? nessa vibe. Não é a música da minha vida. Mas a música do teu momento, No né? momento eu não tenho Lose control. Eu sei qual que é. Essa da última novela aí. Que é Bruna Noveleira, cara. É. A Bruna Nossa, Noveleira. sou enlouquecido por novela. Ela assinava a Globoplay pra assistir Pra ver lá na as Itália, novelas? claro. Bruna, antes da gente encerrar, uma dica para quem vai viajar com toda essa tua experiência de guia, de viajante, De aeroportos e confusão. né? Uma dica do que não fazer, pelo menos, né? A dica do que fazer é estar sempre com os documentos em dia. Verificar passaporte, visto. Eu acho que isso aí é primordial. Segundo, sempre contratar um seguro viagem, né? Nem sempre seguros de cartão de crédito funcionam. Já aconteceu comigo, não foi uma vez só. E eu acho que as pessoas elas têm que se inteirar mais da onde elas estão indo, né? É o educar, no caso, né? O passageiro que a gente chama hoje. Porque existem muitas culturas diferentes e a gente precisa respeitar, porque na verdade somos nós que estamos indo e não eles é que estão vindo. Porque eles vindo para cá, a maioria, eles sabem da nossa cultura, né? E tem que ter esse respeito, né? Porque viajar não é só tirar foto, né? Muito pelo contrário, é uma imersão na cultura, nas tradições, nas origens daquele povo, daquele país. E eu acho que o brasileiro precisa aprender a viajar, precisa aprender a certos costumes e certas culturas que eu acredito muito nisso. Até para tornar a viagem muito mais enriquecedora. Tem aquela né? situação do Cristiano Ronaldo, né? Sim. Que ficou super famosa, que agora ele não pode nem jogar com o time que ele tá jogando, Exatamente. porque ele beijou a cabeça, eu acho, de uma senhora, foi condenado por adultério às chibatadas. Então, se ele entrar no país, ele vai ser Sério? punido Não por sabia chibatadas. disso. É que eu sou um pouco apaixonada por ele, assim, então eu acompanho. Acaba Cristiano Ronaldo. Né? Eu tenho máscara dele, assim, sabe? É que nem aquele médico também, o Vitor Sorrentino, né? É. Sim. O que aconteceu?
Ele foi preso no Ele foi Egito. preso no Egito. Ah, porque na Copa, né? Não foi? Não, Não. ele fez uma Ele fez uma piada, brincadeira uma- com um papiro, né? Com a folha do Ah, papiro. eu lembrei. Enfim. E com a mulher, né, que estava... A mulher Ele que foi estava feliz. explicando Ele foi feliz. como era o Que aqui processo a gente de faz fazer o essas papiro. piadinhas de mau gosto, a gente faz. sim. Então O isso Brasil aí é tem uma bem- mentalidade muito quinta série, né? Sim. Ainda mais o homem, né? O homem tem... A quinta série nunca sai do homem. Esses Quinta série. países, Ela não saiu de mim. esses Não, países nossa. árabes a gente tem que cuidar muito. São cheios de restrições, são cheios de, né, de senões. E a gente precisa respeitar, não adianta. Ou não vá, né? Exatamente. Lembrei. Ou não vá. Ai, lembrou, vai. Lembrei. Eu gostaria de ter conhecido a Rainha Elizabeth. A Betinha. A Betinha. Tempo atrás dava tempo. Dava pra tentar, pelo E menos. quem eu imortal. gostaria de conhecer é a Preta G. Não, a Preta Preta G. É isso. Preta G. Isso, que É, é aquela aquela indiana que usa uns brincos de brilhante desse tamanho. Sabe? Eu sei que é. Não, é sensacional, né? A meditação dela. Ah, Isso então aí. agora eu vou dizer, então. Agora tu me inspirou. Então, Eu- para Então, encerrar, vamos lá. vai lá. eu gostaria muito de conhecer André Bocelli. Ah! Conhecer. Sentar do ladinho dele, Canta sabe? Chama de minha dona. Eu acho que Show de bola. esse eu gostaria muito de Eu conhecer. até hoje choro quando eu escuto aquela música Vivo por Ela, que é a música que eu tinha pedido pro Ricardo. Queria tanto que ele entrasse no casamento com essa música, sabe? E ele disse, não, eu vou botar outra. E aí, quando Ele a gente- botou Kátia, Keira, Quando a gente entrou, ele colocou essa música e eu fiquei tão emocionada que eu comecei a chorar e saí. Lembra que eu fui com a cauda do vestido na mão e ninguém não me avisou pra Eu não- soltar a cauda do vestido? Eu não me lembro disso. Eu tenho uma raiva Tudo disso. bem, na renovação dos votos a gente te A gente lembra. faz, Bruna, mensagem final para aquela câmera direto para os nossos espectadores. Ai, ai, ai. Você me coloca Saia- saia justa. Não, esse é o programa errado, Bruna. A gente coloca em É pior ainda, entre linhas. Ai, ai. Deixa uma entrelinha aí pro pessoal. Até quando vocês me perguntaram ali algum lugar que vocês gostaria de conhecer que eu ainda não conheço, eu acho que eu penso assim, hoje nós estamos aqui, amanhã a gente não sabe, né? Então eu sempre digo, viva o hoje, amanhã Deus pertence, porque e viver, né, com intensidade, porque a gente não está aqui de passagem. A gente está aqui para fazer história, para, né, acredito que cada uma de nós aqui tem um propósito, não é à toa que estamos sentadas aqui, né? Então, acredito que dentro desse programa a gente possa ter trazido, né, algumas experiências, algumas vivências nossas, porque a vida é muito corrida, né? E ela tem que ser aproveitada hoje. Celebrada. Exatamente. Olha o flock. Olha o flock lá. Olha o flock lá, por posto. Nós temos como virar a câmera assim só pro Flock pra gente botar esse cortezinho, porque ele é um espectador especial. Que idade ele tem? Ele tem 13. Flock, Flock, Olha o Vem, patinho. mamãe, E vem. assim encerramos mais uma Nem 30, nem se mexeu hoje. Não. Bruna, obrigada. Nós que, eu que agradeço. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Eu que agradeço. Tá, quando tiver Eu tô lá na agência ainda.